Boa noite, mulheres. Boa noite, mulheres casadas, posicionadas. Hoje nós vamos ter um testemunho. Hoje nós vamos ter aqui um testemunho da Loris. Vamos entrando, vamos compartilhando. Tia Maria do Carmo, tenho que te enviar a nossa foto, ficou linda. Hoje nós vamos compartilhar um testemunho maravilhoso, né? Às vezes a gente pensa assim, não, o Casada Posicionadas não é pra mim não, porque é só pra quem tem muito problema. Mas você não sabe o tamanho do problema de cada pessoa carrega, né? Então, tem casos que para nossos olhos são mais difíceis, mas cada um sabe o peso que carrega. E tanta gente querida entrando, muito boa noite, muito obrigada por estarem aqui. E eu queria dizer que eu fico muito feliz quando um casamento é renovado, é transformado, eu realmente celebro. Eu realmente fico muito feliz com as pessoas que conseguem alcançar o nível dos seus milagres, porque eu não quero viver dentro dos meus sonhos sozinha, eu não quero viver milagres sozinha. Eu quero falar para vocês que eu descobri uma fonte inesgotável de tesouros, de coisas valiosas, preciosas, e eu quero poder compartilhar com vocês. Ficar com Jesus só pra mim, ficar com o realizador dos sonhos só pra mim, ficar com o realizador de milagres só pra mim, seria muito egoísmo. Eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você aquele que pode tocar na área que tá morta, aquele que pode tocar na área que tá demorando, aquele que pode mudar a tua história, mudar a tua vida. E é engraçado que o milagre dessa casada posicionada que vai testemunhar hoje começou com uma amiga que falou de mim, que falou do meu Instagram pra ela, né? Uma amiga querida aqui de Tampa falou pra ela. Gente, muito, muito boa noite. Eu tenho um carinho enorme já por alguns nomezinhos que eu já conheço, que já falam comigo, que já me interagem comigo. Vocês não sabem quanto isso é importante pra mim, vocês não sabem quanto vocês também me fazem crescer em Jesus. Por isso que eu digo, eu quero crescer também, eu quero essa cura que Jesus tem pra nós. E eu vou chamar ela, vou chamar a Loris para contar o testemunho dela. Compartilha aí com as pessoas. Olha que bênção, Ivone, acabou de ganhar do marido o Casada Posicionadas, que bênção grande. Olha, muitos maridos, gente, ofertaram e não foram para suas esposas, ofertaram para outra mulher querendo colher a restauração na vida de suas esposas. Que esse não seja o seu lugar, de que o marido não pode nem sequer falar para você participar, mas que ele saiba que você é tão sedenta, tão quebrantada, que ele pode te dar esse presente, que ele pode te dar um evento para você amadurecer, crescer em Jesus. Deixa eu chamar aqui a Loris para ela compartilhar o testemunho dela com a gente. Ela aceitando. Então, como eu tô dizendo, começou a Loris com uma amiga que falou do meu Instagram para ela. Eu acho que você deveria falar para uma amiga sua, né? Do meu Oi, Instagram. Olá, casada posicionada, hein? boa noite, mulheres abençoadas. Tô um pouco nervosa, como falei para você, um pouco nervosa, é minha primeira vez, mas muito feliz de poder estar aqui, contribuir um pouco, falar, né, das maravilhas que Deus faz quando a gente realmente se posiciona, né? Uau, Quando a gente realmente se posiciona em oração, Deus transforma, Deus faz maravilhas. que lindo. Eu tava começando aqui falando, Loris, que como é importante a gente ser aquela amiga
que quer edificar a outra, né? Tem aquela passagem que os amigos levaram aquele aleijado até Jesus, né? E então eu estava falando que a Carol, né? Ela é essa amiga sua, né? Ela apresentou o meu Instagram a você, ela com o desejo, ela mais caladinha, mas Sim, com o desejo de ajudar você. Ela disse: vai lá, segue a Marjorie, talvez ela te ajude, né? sim. A Carol é uma bênção na minha vida. Eu digo para ela sempre, desde 2014, Deus colocou ela na minha vida aqui em Tampa. E ela é uma bênção. Qualquer coisa que pergunta, a Carol, ela tem uma resposta sábia, né, para te dar, para te ensinar, para te mostrar. E ela me indicou você, né? Como você já sabe também, eu sou casada, eu tenho dois, né, enteados. E no momento, quando ela me indicou, né, eu estava passando por um momento de bastante dificuldade no meu casamento, e mais em relação à adaptação, né? Porque nós temos um, né, que mora com nós, e na época ela falou para mim: tem uma moça que eu conheci no parquinho, ela casou recentemente, o marido dela também tem duas filhas. Eu acho que, né, muita coisa do que ela passa vai servir para você. Por que você não segue ela? E eu comecei a te seguir. E no momento foi até engraçado para ver, assim, às vezes, o inimigo, às vezes, ele tenta trabalhar de uma forma para fazer com que você não alcance certas coisas na sua vida. Porque no momento que eu comecei a te seguir, eu olhava os seus stories e alguma coisa às vezes vinha em mim e tentava vir aquela vozinha assim: nossa, mas ela parece ser a filha preferida de Deus, sabe? Porque você tinha tanta, como é que eu vou dizer, tanta segurança de você falar, pedir para Deus, você é filha de Deus, você pode pedir, sabe? E ter fé que você vai alcançar. Uau, muito Basta importante. apenas se você se posicionar. E no primeiro momento, sabe, aquilo veio no meu coração, mas eu disse: não, eu quero aprender com ela. No primeiro momento veio até assim: para de seguir, sabe? Para de seguir. Aí eu insisti, eu disse: não, ela tem muito para passar para mim, eu tenho muito para aprender com ela. E eu fui insistindo, eu fui te seguindo, eu fui te acompanhando e eu fui colocando no meu dia a dia coisas que você mostrava. Eu sou cristã praticamente a minha vida inteira, sabe? Mas eu acho que devido à religiosidade, eu sempre enxergava Deus, Jesus, um pouco mais distante do que você mostra, sabe? Do que na realidade é aquele Jesus que está ali presente para você, aquele Jesus que você pode chegar aos pés dele e entregar as suas dores para ele, não para os seus amigos, para os que estão ao seu redor, você entende? E você me fez eu ir para esse lugar. Uau. Então, eu só tenho a agradecer a Carol primeiro, sabe, por ela ter me apresentado você, depois agradecer você por, sabe, deixar ser tão usada por Deus, trazer essa facilidade da gente, sabe, buscar tudo em oração e realmente ver o resultado, sabe, realmente ver que Jesus trabalha quando você realmente está ali com o seu coração, né, buscando Ele com sinceridade. E o engraçado você falar isso, Loris, é que não foi só uma ou duas pessoas que me falaram isso também, né? Que ao me seguirem começaram a sentir assim uma certa rejeição de Deus, assim, não, ela é muito íntima de Deus, Aham. e isso tem tudo a ver com uma ferida que já está dentro de nós, né? A ferida da rejeição, né? Então, Satanás, ele vai querer ferir a gente exatamente aonde já tem a ferida, né? Se você, né, tem medo de tal coisa, ele vai estar sempre colocando aquela coisa na sua Exato. frente, né? Se você tem medo de ser rejeitada, vai estar sempre colocando sentimentos de rejeição. Então, o Casada Posicionadas é também para a gente entender que o diabo ele age querendo arrancar a casquinha da ferida, Uhum. né? Quando a ferida está começando a cicatrizar, ele tum. Então eu Sim. acho assim de extrema importância a gente saber proteger as nossas emoções. E aí você pode pensar assim que tem pessoas que podem pensar assim: ah, não, eu não vou fazer o Casada Posicionada porque o meu casamento não tem adultério, o meu casamento não tem Exato.
não tem, né, uma coisa assim drástica, mas eu acho que essa pessoa, ela pode estar tão cega, né, quanto aquilo que precisa mudar ainda dentro dela. É igual quando nós estamos num jantar e tem um alface no nosso dente, né? E aí todo mundo da mesa, a gente está conversando, achando graça, todo mundo da mesa tá vendo aquele defeito em nós. Mas nós estamos agindo como se aquilo não existisse, porque nós não sabemos. Então, é uma oportunidade, né, de você poder ver o que realmente está cheirando mal dentro de você. O que realmente precisa ser mudado dentro de você. Porque muitas vezes a pessoa pensa que, não, mas não tem um grande coisa assim no meu casamento, não. Mas às vezes é um olhar transmite tanta rejeição, né? Às vezes um falar, né, transmite rejeição, o modo de falar. Então, é o que eu tô falando isso porque no seu caso, no seu casamento, vocês estavam totalmente perdidos aí dentro, né? Os dois. E totalmente sem ter Deus no centro. Por mais assim, somos cristãos, mas a gente não tinha uma vida de oração, sabe? De pegar os nossos problemas e parar e dizer, não, vamos orar por isso, sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer, sabe? Mas primeiramente colocar em oração. A gente não tinha isso. Eu lembro quando você me mandou a mensagem, você disse, mas não era isso? Você já não fazia isso, né? De orar em todo momento? Eu falei para você, eu orava, mas eu nunca especificava para Deus, sabe? Tipo assim, de pôr ali o meu joelho em oração mesmo e falar as minhas dores do mais íntimo, sabe? Do meu ser para Deus. Eu lembro que na maioria das vezes, quando, né, assim, no auge dos nossos problemas aqui, eu queria procurar uma amiga para conversar, para desabafar. Ora por mim, você pode orar por mim. Aí até que um dia eu escutei uma pregação que o pastor Hernandes, ele disse assim, para de mandar recado para Deus, vai lá você e fala, sabe? E isso você ensinou muito também, sabe? No Casadas Posicionadas, a quebrar o orgulho, sabe? O meu marido mesmo, eu conversando com ele esse final de semana, né, e explicando para ele, assim, depois que eu comecei a te seguir, né, o Casada Posicionada, ele falou, a diferença, assim, foi absurda, né, assim, de eu quebrar o orgulho, sabe, de eu deixar a minha dor para trás e cuidar dele, sabe, e através disso eu começar a ver a diferença mesmo, sabe, que até foi o que eu te falei, né? Um dia que nós estávamos, né, discutindo já altas horas da noite e ele já estava quase saindo do quarto e eu sentia uma pressão muito, muito grande aqui, sabe? Era nítido que o inimigo, ele, né, estava querendo destruir mesmo. E na hora, sabe? Na hora eu levantei e disse assim, vem cá, vamos orar. Foi a primeira vez no nosso casamento, Marjorie, a primeira vez. Quantos anos de casada? Nós vamos fazer 4 anos. 4 anos de casada, depois do Casada Posicionada, foi a primeira vez pediu, no meio de uma briga, no meio de uma confusão, e uma ela discussão, assim, já altas, tipo, era mais de 10 horas da noite, e ele tava já, tipo, saindo da porta do quarto, eu levantei, eu disse pra ele, vem cá, eu posso orar por você? Uau. Eu tremia, sabe? E Deus me deu uma autoridade tão grande naquele momento, sabe, Marjorie? Eu orava, colocava as mãos nos ombros dele, na cabeça dele, sabe? Fui orando pelo corpo dele, orava por mim, orava, sabe, para que... Eu orava pelo nosso quarto, eu dizia, Satanás, sai daqui. Tu não tem mais poder. Uau. Tu não tem. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar nos mínimos detalhes. Lógico que não mudou 100% daquele dia, a gente começou a viver um mar de rosas, não, sabe? Mas a partir daquele momento, hoje a gente sabe identificar, sabe? Quando algo tá para acontecer, algo que a gente não concorda, que a gente já sabe que vai haver uma discordância, a gente diz, tá, a gente conversa, tá, vamos orar por isso. A gente ora antes de dormir. Agora mesmo eu falei para ele, disse, baby, vem aqui, você pode orar por mim antes da live? Uau! Sabe?
Então, assim, o que a gente está vivendo hoje e o que ele chega em mim e me fala, sabe? Coisas que ele faz que ele não fazia antes, que é orar primeiro, antes de começar o dia dele, de estar no carro e começar a escutar pregações, escutar louvores. Então, sabe, a gente tem mudado e a atmosfera da nossa casa mudou também, assim, ó, muito, sabe? Muito mesmo. E, Eu só e tenho o que que agradecer. eu sinto, assim, que quando você chegou, você só falava dos defeitos Aham. dele, né? Uhum. Ela me deu uma lista de defeitos dele, assim, uma lista de coisas que não tem mais jeito. Aham. E, Eu não via solução, porque eu só olhava para o lado dos defeitos e dele. aí é exatamente isso, ó. É exatamente esse tipo de mulher casada que ela pensa que ela não tem defeito, né? Tipo, que ela pensa que ela mudando primeiro, e aí entra a pergunta de alguém que perguntou assim: e se ele não for cristão? O Casada Posicionadas é principalmente para quem tem um marido que não é cristão. Por quê? Porque é exatamente onde o meu testemunho As entra suas de ganhar atitudes. um homem que não era íntimo de Jesus, o Jeff. Ele mesmo, no testemunho dele, ele disse que ele se sentia como em trevas, né? Vivendo dentro das trevas. E a minha postura, a minha posição fez um resgate na vida dele, né? Tanto no corpo, na alma, como no espírito, né? E é esse o desafio do Casada Posicionadas. É qualquer esposa entender o seu papel, a sua missão aqui na Terra e principalmente dentro do Do casamento. casamento. Do Uhum. casamento. Porque a Loris, ela chegou e ela falava muito do defeito dele, e aí aquela história, a pessoa tá na mesa, ela tá aqui sendo agradável, mas ela não sabe que o alface tá no dente dela, né? O alface tá aqui e tá todo mundo vendo que quem tá de fora tá vendo que ela precisa de mudança. De mudança. E é assim, se você me perguntar quem mais precisa de mudança, talvez realmente quem mais precisa de mudança fosse ele. Mas o convite de Deus no Casada Posicionadas é para quem tem mais sede. É para quem tem sede de ajudar De Deus mudança. para que possa Uhum. entrar e fazer um milagre. Porque Deus, ele precisa de um. Ele precisa de um para começar um milagre. Ele precisa de um para fazer um milagre. Poderia ser ele. Tão bom se poderia ser o outro. Seria bom. Mas se sinta especial de ser alguém que Deus te convida para você ser um milagre para você ser um milagre e um agente de milagre na geografia que você está, no lugar que você está. Você mudar não só o ambiente, mas mudar as pessoas ao seu redor. Verdade. Porque quando a gente conhece, quando a gente recebe o amor de Deus, a graça de Deus, é isso que nós somos. Nós somos agente de transformação. Nós somos agente de transformação. Então, o Casada Posicionadas é um convite para dizer: ei, eu não vou passar os meus dias aqui na Terra sangrando em cima do meu marido. Eu não vou passar o meu tempo aqui na Terra sangrando em cima das pessoas, sendo cheia de mimimi, sendo birrenta, sendo mimada, Achafanista. explodindo como uma criança, explodindo como uma menina mimada no marido, e ainda quer que à noite esse marido leve essa criança para a cama e deseje ela. Não tem, querida. Não tem. Você é um poço, né? Você é um poço de sangue. Né? Você está sangrando em cima dos outros. Então você precisa que a mão de Deus estanque. A mão de Deus estanque essa dor, cure essa ferida, para que você possa resplandecer da glória de Deus. E foi isso Amém. que aconteceu no casamento da Loris. Quando ela abriu o coração. Quando ela abriu o coração dela
para dizer assim, tá bom, eu vou ser o agente de transformação. Eu vou receber de Deus primeiro e aí eu vou receber esse amor de graça e de graça eu vou dar pro meu marido. Porque eu vou dizer uma coisa, gente, a situação da Loris, ela não estava vivendo uma aliança, ela estava vivendo um contrato. O que é quando você vive um contrato? Você só faz a sua melhoria se o outro fizer a melhoria dele. Então, o contrato tem o se. Se ele fizer aquilo, eu faço. Então, isso você colocou Deus de fora. Você tirou, a mulher tira Deus de dentro da casa dela quando ela coloca o se. Eu só vou fazer se eu receber um elogio. Eu só vou fazer se ele fizer tal coisa. Eu só vou fazer se. Aí, minha querida, aí o que acontece? Você não tem a graça de Deus dentro de você. Você tirou a terceira pessoa do seu casamento. O casamento é uma aliança. Quando tem Jesus no triângulo, quando tem Jesus, quando tem só os dois, é um contrato. É um contrato. E aí você está trabalhando no si. E a Loris estava trabalhando no si, no condicional, exatamente. Como a Nádia está dizendo aqui. Tá, não, tem a condição. E aí, a graça, ou a falta da graça, tem que ser o termômetro para o nosso casamento. Eu estou fazendo de graça. Eu estou fazendo com o coração gratuito, porque se não tiver, tá faltando da presença de Deus. Tá faltando da presença de Deus. E aí a Loris começou a se relacionar com Jesus, começou a ter intimidade com Jesus. E eu vou te dizer, Loris, eu encontrei com eles no shopping, gente. Não, saindo do shopping, né? Minha filha era rostinho de quem tava em lua de mel, viu, Loris? Você viu, não? Eu sinto isso. Eu fui pro aniversário. Eu fui pro aniversário dele, né? Na casa dela. O homem parece assim que o comportamento dela, o sacrifício de amor, de graça que ela começou a receber primeiro de Deus e derramar sobre a vida dele, atingiu a vida dele. O homem tá outro. Sim, é o que ele diz. Hoje ele se sente... Porque como você falou, eu não estava vivendo um casamento, não havia traição, né? Mas era essa coisa. Eu tinha a Chatonilda como presente 24 horas, sabe? Eu queria que fosse do meu jeito, eu queria controlar tudo, o andamento da casa e tudo tinha que ser, sabe? Tinha que seguir. E eu não... Tipo assim, o meu casamento, às vezes, eu meio que deixava de lado e focava só nisso, ou só nos problemas. E como você falou, não tinha aquela aliança, sabe? Era o se, sabe? Ah, eu vou fazer isso para você se você fizer isso para mim, sabe? E a partir do momento que eu me posicionei mesmo e falei, Deus, a partir de hoje eu não quero mais fazer coisas se. Eu quero fazer sabendo que eu estou fazendo para ti, Jesus. Eu quero servir sabendo que eu estou servindo a ti. E que as minhas expectativas estejam em ti. Porque eu sempre fui de criar muita expectativa, sabe? Eu aprendi muito com você também no dia, sabe, do seu aniversário. Colocar as expectativas em Jesus, sabe? Não esperar nada do próximo, principalmente, né, do seu marido. Colocar toda essa cobrança em cima deles, sabe? E a partir do momento que eu realmente comecei a fazer isso, mesmo sabendo, que nem você falou, mesmo sabendo que muitas mudanças teriam que partir dele mesmo, sabe? Eu comecei a fazer o contrário e isso mudou ele, né? Que foi o que ele falou para mim. A partir do momento que eu comecei a ver essas mudanças, né, vindo de você, você deixando às vezes a sua dor de lado para cuidar de mim, isso me fez eu me sentir, né, realmente respeitado, né? E amado, sabe? E amado. Então, assim, eu sei que muita coisa ainda tem, né, para ser trabalhada em nosso casamento. A gente, né, não tá. Até o nosso último dia. É todo dia, né, um trabalho constante. Mas o que a gente vive hoje, sabe, esse ano, assim, o que a gente vive, o que Deus tem feito em nossa vida, a nossa confiança em Deus, sabe, saber entregar tudo a Ele, não tem comparação dos nossos primeiros anos, sabe? Nem comparação. Hoje a gente vive um relacionamento verdadeiro com Deus, hoje sabe?
você se sente namorada, Lori? Se sente, Sim, você cuidar. se sente amante do seu marido, é isso? Sim, sim. E é recíproco, né? Você cuida, você ama, você respeita, né? Que homem, né? Eles necessitam ser respeitados, né? A gente tem que, né, respeitar. E a gente tem a troca, né? Que é aquilo que a gente quer. A gente quer o cuidado, a gente quer o amor, a gente quer, né, o cuidado deles. E realmente, assim, Deus tem transformado mesmo. Que bênção. E é sempre o que eu falo, né, Loris? Tenha ousadia para orar, que depois ele te pede oração. Sim, sim, porque assim, ó, no dia que eu orei aqui, que eu chamei ele para orar, eu já vinha alguns dias, sabe, incluindo dentro da casa, porque era outra coisa que a gente não tinha. Aí eu comecei aos poucos e falando assim para ele, que foi até o dia que ele falou assim para mim: "Você não escuta música secular, não?" Sendo que a gente já estava casado, né? E aí eu disse assim para ele, porque eu só, né, comecei a escutar mais só louvor, louvor, louvor. Antes eu escutava ainda música secular, para quando eu ia para academia, essas coisas assim, ele via que eu escutava. Aí um dia ele perguntou: "Você não tá escutando mais, não?" Aí eu comecei a explicar para ele, né, que isso não me edificava mais, sabe? E aí eu comecei a trazer isso pro dia a dia dentro de casa, sabe? A oração, trazer o louvor diariamente, acordar pela manhã, sabe? Já escutando um louvor, não que ele seja obrigado, né, a viver, ele também gosta das músicas dele, mas foi uma coisa que foi mudando. Hoje ele vai, ele mesmo, sabe? Põe um louvor que ele gosta, ou ele vem me falar: "Olha, esse louvor aqui é muito lindo, eu comecei a escutar hoje, eu quero te mostrar." Então as coisas foram mudando, sabe, automaticamente, não que tipo eu fui incluindo. Ele foi vendo as mudanças, vendo as diferenças, vendo a paz que o nosso lar estava tendo, sendo que até uma amiga minha veio aqui e ela mesma falou, sabe, a diferença que ela percebeu, ele estava mais calmo, não tão agitado ou ansioso, sabe? E são todas as mudanças que Jesus vai fazendo quando você deixa realmente ele trabalhar, né? Quando você inclui ele como centro da sua casa, né? E era o que a gente... E é isso, Então, é isso mesmo. Quando você convive com uma mulher chata, o homem ele fica com aquele rosto assim de que tá assim incomodado, né? Assim, aquela coisa assim, de que ele não tá relaxado. Você percebe o homem quando não tá relaxado, né? uhum, Você sabe quando o homem ele tá tranquilo, quando ele tá em paz. Você sabe, né? Quando ele tá feliz, e também quando ele tá alimentado, né? tem, Você tem, sabe, até o andar do homem. Quando o homem tá andando muito se arrastando, isso assim, eita, esse homem aí não. A mulher não tá dando comida a ele, não tá acontecendo nada com a vida desse coitado. E aí, você vê que quando. Eu acho que assim, o comportamento de uma casada posicionada faz o homem ter um sorriso de criança. E foi esse sorriso que eu vi no aniversário dele, Loris, quando eu fui aí na sua casa. Eu vi aquele sorriso de menino, né? Ele estava tão feliz, ele estava tão tem. relaxado, não tão transbordando paz mesmo, né? E, e eu digo isso, eu digo que eu me sinto também responsável pelo sorriso do meu marido. Eu tô sempre atenada, eu tô sempre ligada e eu não quero ser o instrumento que rouba a alegria e a paz do meu marido. Eu quero ser o instrumento de Deus na vida do meu marido, né? Ao ponto de eu ser a melhor amiga, a melhor companhia e que, olha, Carolina entrando, Carolina, a gente falou de você aqui, Eita, que tudo começou, Carol, por causa que você indicou o meu Instagram para Lores, as né? Então, mudanças começaram através de você. a Lores chegou já pensando que era o divórcio, né? Já tinha Ela falado com o mesma advogado, né? é, a gente, outra coisa que a gente excluiu, né, do nosso casamento foi essa palavra, porque antes ela fazia parte, qualquer briga, discussão que a gente tinha, Uau! hoje a gente nem toca, sabe? E se tocar, a gente nem pronuncia, tipo, se tocar comentando alguma coisa do passado, sabe? A gente não toca, foi uma palavra que realmente a gente excluiu, porque antes tava mais, sabe, era natural a gente dizer: "Ah, não dá certo, então vamos", sabe, né, separar.
Então, hoje isso foi algo que a gente excluiu também. E, e é uma busca, né, diariamente. Diariamente, porque se você abre assim uma brechinha, que nem você, né? Eu vejo muito nos seus stories você falando, você sente quando a bateria está descarregando e que você já tem, né, que buscar mais de Deus, buscar, porque o inimigo ele tá sempre atento, né? Para qualquer brecha, ou vem a chatonilda, ou qualquer coisinha, às vezes ele tá ali para destruir, né? Para destruir, tirar a sua alegria, tirar a sua paz. E é o que a gente tem conversado muito, né? Eu e ele sobre isso. Como eu estava falando, às vezes eu até me envergonho de falar, porque como eu sou cristã a minha vida inteira, sabe? E eu não ter essa liberdade tão assim grande, sabe? De me abrir para Deus, abrir as minhas dores, ir até Ele, entregar, abrir o meu coração, sabe? E confiar, primeiramente confiar. Porque antes eu até, tipo, não vou dizer que eu não orava, lógico que eu orava, mas eu acho que eu confiava mais nas pessoas orando por mim do que eu mesma confiando, do que eu mesma orando, sabe? Porque eu tinha aquela de ter que falar minha dor para as pessoas, de ter que, sabe, pedir oração. E hoje eu vejo que Jesus está ali, sabe, o tempo todo para ti. Eu tô dentro de casa, eu tô orando, eu tô pedindo, sabe, proteção. Eu tô dentro do meu carro, eu tô orando, eu tô pedindo proteção para mim, para o meu marido, para minha Então, família. Lauris, você reconhece que você tinha até um relacionamento com Jesus, mas você estava buscando preencher as necessidades do teu coração, das tuas emoções no teu marido. Você consegue reconhecer isso hoje, não é isso? Sim, sim, sim. Que ele estava numa posição de que ele era o teu supridor, né? A tua expectativa estava que Tanto do aquele homem outro, é. te suprisse, te curasse toda a falta que veio até antes, talvez, na sua infância, na sua adolescência. Aí a gente encontra um marido e quer que esse marido preencha tudo, né? Aí Quer que ele... cheio, né? Assim, já eu não casei nova, né? Então aí já vem com o passado, aí ele também já com traumas do passado, aí os tipo não colocando Deus no centro, não tendo uma vida de oração constante, não buscando a Deus em primeiro lugar para tudo, era o que a gente fazia antes. Sabe? Era só briga, Marjorie. Era assim, ó, era muito pesado viver aqui dentro de casa, sabe? Principalmente no ano de 2021 para o ano de 2022, sabe? Que foi, assim, um dos piores anos do nosso casamento, sabe? Nós casamos em 2020, né? Abril de 2020. E foi muito pesado. E a gente não se antenava nesse, sabe? Vamos buscar Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra juntos, sabe? Hoje em dia a gente fala uma coisa, ó, porque tá aqui na palavra, vamos ler isso, sabe? Eu comecei a buscar ajuda, tipo, eu escuto a Joyce Meyer todos os dias, comprei livros de casamento dela, eu me vejo ali no que ela escreve, sabe? Eu me via, não me vejo mais, sabe? Porque Você Deus está me restaurando agora. alimentar agora o teu Isso, espírito, né? sim. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, né? Uhum. Quando o nosso espírito é o único que tem ligação com o Pai. O nosso espírito é o único que tem ligação com o Espírito de Deus. Então, por isso que o nome religião vem de você estar ligado, o teu espírito, com o Espírito de Deus. Então, se o espírito não está sendo cheio, a alma vai ficar seca e o corpo vai ficar doente também. Uhum. Mas se o espírito começa a ser alimentado, se o espírito começa a ser preenchido pela presença de Deus, pela palavra de Deus, vai transbordar do espírito para a alma ser curada. E é isso que vai acontecer no Casada Posicionadas. Nós vamos procurar tanto ser preenchido no nosso espírito, porque o próprio Jesus falou assim: ei, mulher, para a mulher do poço, tu já teve 5 maridos, mulher. E esses 5 não conseguiram saciar a tua sede. Se tu beber da água que vem de mim, né, que é Jesus. Sim. Se tu beber da água que vem na minha presença,
a minha água vai acalmar essa sede aí, porque tu tá procurando em maridos, tu tá procurando preencher essa loucura em marido, mas tá em mim. Tá em mim aquilo que sacia a tua sede. Tá em mim aquilo que acalma a tua alma. Eu tô falando assim, agitada, porque foi essa visão que eu tive. Eu tive a visão de mulheres tão secas no seu espírito, tão secas, que elas são loucas nas suas reações, que elas são loucas nas suas atitudes. E eu não julgo, sabe por quê, gente? Quando eu encontrei o Jeff, eu já tinha 17 anos de buscando Jesus, buscando cura. Mas só quando eu entrei dentro do casamento, que eu abri a minha mala para tirar minhas roupas e colocar no closet, eu encontrei uma pessoa dentro da minha mala que eu não esperava. Ainda era uma menina mimada, uma menina imatura, uma menina querendo a atenção, pensando que era a atenção de um homem, mas esse buraco foi feito lá na infância. Essa insegurança foi feita lá no casamento do meu pai e da minha mãe. Não tinha nada a ver com o homem que eu estava. Eram feridas que estavam aqui dentro que eu precisava resolver. Então, eu nomeei essa criatura de Chatonilda. Eu preciso curar essa alma doente, essa emoção doente, que é uma chata. Ela é uma chata. Nenhum homem suporta. E até o próprio Deus entende o homem que quer viver longe dessa mulher. Até o próprio Deus diz assim: é melhor um homem viver no deserto que uma mulher amargurada, do que com uma mulher amarga. Até o próprio Deus, que ele é contra o divórcio, mas ele entende um homem que quer ir lá pro deserto. Olha, Deus, eu quero ir lá pro deserto, eu quero ficar longe dessa ursa, dessa mulher que age com as emoções, essa mulher que age com as emoções feridas. E aí foi isso, né? Você buscou preencher o teu espírito, que transbordou para tua alma, e a tua alma começou a ser saciada, e você arrancou essa atmosfera pesada de dentro da tua casa. Gente, ela acabou de dizer que até uma amiga foi visitar ela e não aguentou o peso antes, né? Pesado, a atmosfera da casa. Quando uma mulher não está bem, quando uma mulher não está bem, quando uma mulher não é cura, quando a mulher não é cura, não é harmonia para sua casa. Gente, a gente entra dentro da casa dela e pode estar limpa como for. Ela pode ter um toque de limpeza, mas a gente sente que ali na verdade, um território de guerra, onde tem pessoas sangrando. Então, é o que eu disse hoje nos meus stories: para que tanta limpeza na sua casa se você tá arrancando feridas, tá causando feridas, tá causando sangramento no coração do seu marido e das pessoas que moram com você? Muitas mulheres me escreveram também que passam essa loucura para os seus filhos, né? Que batem exageradamente, que gritam demais também com suas crianças, né? E esse também é um papel de uma casada posicionada, né? De proteger a sua criança enquanto está num processo de transformação do seu casamento, né? Teve uma das casadas posicionadas número 1, que ela chegou para mim e disse assim: Marjorie, o nível das nossas discussões já está num ponto que as crianças estão indo se esconder no guarda-roupa, né? Então, eu disse assim: então, o momento dessa casada posicionada agora é o distanciamento. Porque as crianças começaram a ficar com medo do tamanho das discussões. Então, o papel dessa casada posicionada é proteção, é proteger os seus pequenos. E, olha só, depois que ela começou a se distanciar, aí ele começou
o processo dele de transformação, de arrependimento. Porque às vezes precisa disso, né? Precisa realmente de uma posição. E aí ela tá no Casada Posicionada 2 também, né? Eu acredito que eu vou contar o testemunho dela, como de muitas. Eu tenho prazer de contar o testemunho de mulheres que conseguem entrar nesse lugar em Deus, onde ela consegue pegar a sua bênção de um modo alcançável, porque Jesus é o único Deus pessoal e íntimo. É o único Deus que você pode ter relacionamento íntimo. E ele é o único Deus que ele diz assim: se você beber de mim, a tua alma vai se acalmar. E ele é tão fofo que ele ainda diz assim: lança sobre mim todas as vossas ansiedades. Não é só as ansiedades mais importantes. Então eu digo, são todas. O que a Loris aprendeu, ela aprendeu a lançar todas as ansiedades. Gente, às vezes a gente tem uma ansiedade de um elogio. É uma coisa pequena. Aí você pensa assim, não, eu não vou pedir não. Eu não vou pedir não. Olha, eu me converti com 19 anos de idade. Até os 19 anos de idade, eu nunca tive um aniversário que me surpreendesse. Eu sempre era aquela pessoa sendo tratada com a rejeição no dia do meu aniversário, sabe? Porque tinha essa raiz já dentro de mim. Só que quando eu conheci Jesus e quando eu lancei a minha ansiedade, a minha expectativa para ele, até das coisas bobas do meu aniversário, né? Quando tá chegando o meu aniversário, já umas 2 semanas antes, eu já começo a colocar cartas, expectativas para Deus. Gente, nunca mais, depois que eu conheci Jesus, eu tive um aniversário frustrado. Nunca mais. Então, é qualquer coisa, é qualquer ansiedade, sabe? É um elogio que você diz primeiro para Deus: Deus, eu quero esse elogio. Eu quero ser reconhecida nisso. E é incrível, você vai conseguindo. A Loris acabou de contar que ela foi pedindo a Deus para que o seu esposo ouvisse um louvor, desejasse ter sede. E ele começou a botar louvor. E isso aconteceu aqui também na minha casa. O Jeff, quando eu conheci ele, ele passava o dia ouvindo rock. Gente, eu tenho pavor a rock. Também. Ai, meu Deus, eu tenho um pavor. Me perdoe aí quem gosta, por favor. Não é nada com vocês. Assim, aqui a música me dá um negócio. Aí eu comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus: Deus, coloca uma sede nele, que ele encontre calma quando ele escuta louvor. Gente, o meu marido trabalha aqui nesse escritório. Ele escuta louvor do começo ao fim, hoje, do trabalho dele. Então, não foi eu que consegui com a minha força, dizendo: tu tem que ouvir a louvor. Que essas músicas aí vão te perturbar. Essas músicas aí... Olha, eu tenho pavor a esposas que falam sobre demônio do marido. Olha, porque tu tá vendo, demônio, que não sei o que, não sei o que. Gente, pelo amor de Jesus. Vocês já viram aquelas pessoas que pregam gritando no meio da rua? Assim, que ninguém tá ouvindo, sol quente. E tu vai pro inferno. É parecido com uma esposa que quer convencer o marido à força da goela sobre o Jesus dela, sobre a religião dela. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Nós vamos aprender como lá no Casada Posicionada 2. E aí eu digo, o Casada Posicionada 2 é para ganhar todos os maridos para mais perto de Jesus. Amém. Os que já vão para a igreja, mas não têm intimidade com Jesus. Os que já têm intimidade, é o caso da Ana Carolina, o marido dela, ela já diz: ele é Jesus da minha vida. Mas o fato de ela estar sempre no Casada Posicionada, dela estar sempre envolvida aqui em todos os moveres, a posição dela faz ele ter mais sede de Jesus, ao ponto que ele olha para ela e ele chora assim: você me causa mais sede ainda de Jesus. E ele já é um homem de Deus. Ele já é a coisa mais linda. Ele já é um homem de Deus. Mas a posição As atitudes que você tem.
Eu fiz uma palestra e ele participou, ele chorou no final, Glória a Deus. querendo mais ainda de Jesus, sabe? Então, Jesus, ele é infinito, é insaciável. Então, quanto mais você se posicionar, mais nós vamos ser sal da terra. E o que é que o sal causa? O sal causa sede. Sede. Então, nós temos que causar sede, principalmente na vida do nosso marido. E não querer que eles, assim, ai, não, olha, Não quero esse, estar perto, não quero isso. esse Jesus Não. aí, minha filha, eu não quero não. Essa mulher só fala em diabo, essa mulher só fala em demônio, essa mulher só fala... Teve uma família que me escreveu, uma esposa, que dá tempo ainda, que ela me escreveu, eles se separaram, ele saiu de casa, Lois, por causa de uma discussão da palavra. Eles começaram a discutir versículo. Gente, pelo amor de Deus. Não, gente, vamos pro Casada Posicionada, que a gente conversa Não. mais. A gente entra mais fundo. Eu queria dizer, Lois, que eu tô muito feliz com o seu casamento, porque embora não tivesse grandes tragédias comparado aos outros, mas vocês estavam completamente desalinhados. Sim. Completamente sem conexão. E para mim, hoje, vocês estão vivendo uma lua de mel. Sim. E eu profetizo aí um cruzeiro em nome de Jesus. Onde, olha, vai ser assim um cruzeiro, vai ser muito beijo na boca, vai ser muitas fotos ele tirando de você, assim, igual Titanic, ali na ponta. E vai voltar grávida nesse cruzeiro. Oh, Jesus! Vai voltar grávida nesse cruzeiro. Fica à vontade dele. Queria te dar os parabéns por assumir a responsabilidade do sorriso do seu marido, porque eu que o vi por 2 vezes, eu tenho visto ele leve, eu tenho visto ele sorrindo como criança, né? E eu queria te dar os parabéns por se posicionar e por já estar no canal dos Posicionada 2. Com certeza. Tem muito ainda o que aprender e eu só tenho a agradecer a Deus. Porque eu acredito que se eu não tivesse encontrado e principalmente me disposto a aprender, sabe? A buscar, a acordar todo dia de manhã. Tipo, eu acordo cedo, ele mesmo fala pra mim, que eu não sei como que eu consigo, mas eu acordo entre 4h30 e 5. Eu já pego minha Bíblia, eu vou orar. Então, eu realmente senti sede disso, porque eu decidi salvar o meu casamento, sabe? A partir do momento que eu disse, eu vou salvar, a palavra divórcio não vai existir mais aqui, vou tirar isso do nosso meio, sabe? Em nome de Jesus, seja feita a vontade dele na nossa vida, e foi, né, eu me posicionei, e através dos seus ensinamentos, através até mesmo das dinâmicas, dos desafios que você passou no Casada Posicionada 1, eu não fazia todos, mas que eu fiz, já fizeram efeitos enormes, sabe? Teve um que eu fiz, ele chegou do trabalho num sábado, tarde da noite, e eu fui fazer o processo todo, sabe? Ele ficou assim, né? O que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo assim, muita mudança. E eu sei que não seria só de mim, isso não viria só de mim se eu não estivesse já ali buscando sabedoria, sabe? E direcionamento de Jesus. Então eu só tenho a agradecer e eu sei que tenho muito ainda para aprender, para crescer, sabe, no nosso casamento, no nosso relacionamento. E eu já sou muito grata a Deus o que a gente tem vivido, sabe, a nossa comunhão, o nosso, sabe, fortalecimento mesmo em Deus que a gente tem buscado todos os dias, sabe? E eu sou grata pela sua vida, que Deus continue te abençoando cada dia mais e que você esteja cada dia mais com o seu coração disposto a ajudar, porque o seu trabalho aqui é muito lindo, Marjorie, muito mesmo, sabe? A sua forma que você fala, sua leveza que você traz, essa vida de comunhão com Deus é inexplicável, sabe? É muito de Deus mesmo. Então, eu só desejo bênção sobre você, sobre sua família, seu casamento, sabe? Muito, muito, muito mais de Deus mesmo. Amém. E obrigada pela oportunidade. Eu estava nervosa, mas foi bem. Obrigada por contribuir. Você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, que eu vou terminar a live e vou terminar de colocar as mulheres no grupo, que eu já coloquei a metade. Falta uma outra metade. Então, vem, vamos aprender juntas. Eu estarei lá também para receber mais no meu espírito e transbordar para minha alma. Eu quero ser curada todos os dias e eu vou te dizer uma coisa.
A gente só para ser totalmente curada quando a gente pisa no céu. Enquanto a gente está aqui, nós estamos precisando de cura, precisando de restauração, precisando de Jesus, precisando de Jesus. E essa é a promessa de Jesus para o casada posicionada. Volta para casa, que é a presença de Deus, que teu marido vai desejar voltar para casa. Beijo grande, gente. Boa noite, gente. Posicionadas 2. Obrigada, Lois. Obrigada. A lua de mel está profetizada. Amém. Um beijo. Recebo. Beijo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Muito bom crescer junto com vocês. Muito obrigada. Amém. Amém.